E a gente já está aqui na edição de número 31. Essa edição de número 31, que foi publicado nessa semana, do dia 2 de outubro até o dia 6 de outubro, 82 acordos. Né? E como toda semana, a gente resume aqui as principais teses extraídas desses 82 acordos. Então, em vez de você toda semana ler os 82, 60, 70 acordos que são publicados pelo TSE, só assistir aqui o vídeo semanal que a gente tem de 9 a 10 minutinhos, resumindo as principais teses propostas nesses julgamentos do TSE. Tá bom? A gente já começa aqui com prestação de contas e extratos de conta bancária. A gente sabe isso aqui já também é um entendimento consolidado do TSE de que a falta dos extratos bancários enseja a desaprovação de conta. Então, a não juntada desses extratos bancários, por si só, seja desaprovação de conta. Então, aí é um entendimento já tranquilo do TSE, bastante consolidado. Agora, sobre publicidade institucional. A gente sabe que lá no artigo 73 da Lei 9504, onde tem lá a tipologia das chamadas condutas vedadas, não se pode gastar um determinado valor em publicidade institucional com base no que foi gasto no primeiro semestre. Há uma proporção de gasto nessa publicidade institucional. E aí o TSE entende que a propaganda de eventos festivos devem ser contabilizados como publicidade institucionais para fins desse limite de gasto que a gente falou, previsto aí no artigo 73, inciso 5. Só para lembrar que conduta vedada, ela pode ser investigada ou individualmente pela representação de conduta vedada, que tem uma multa bastante alta, pode ir até R$ 100.000, ou mesmo dentro de uma AIS de ação de investigação judicial eleitoral, que pode levar à cassação de diploma ou do registro de candidatura. Tá? Próximo entendimento também já passou por aqui pela gente, muito comum, a gente explica inclusive isso lá na nossa aula prática de direito eleitoral, né? Se eu não me engano é a aula 1.3 do nosso encontro de direito eleitoral prático, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Muito comum os advogados, né, quem é da prática forense, confundir porque, como regra geral, os prazos para os recursos na justiça eleitoral são de 3 dias. No entanto, as representações fundadas no artigo 96 da Lei 9504, sobretudo as representações de propaganda eleitoral, o prazo recursal é de apenas um dia, tá? Então, ficar ligado para não perder esse prazo, tá bom? Outro entendimento também já apareceu aqui é o efeito outdoor. Né? A gente sabe que é proibido a propaganda eleitoral em outdoor, inclusive aqueles cujo ocorra um efeito outdoor. Né? Muito embora não seja propriamente um outdoor, mas os artefatos utilizados podem se transformar num efeito outdoor, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso aqui. Né? A gente vê que propriamente não é um outdoor, né? É um container em um terreno baldio. O candidato foi lá e colocou uma placa, né, com o seu nome, o seu número, que acabou gerando aí uma dimensão desproporcional, o que causaria ali o chamado efeito outdoor, tá bom? Próximo entendimento, o prazo para ação de perda de mandato eletivo em razão de infidelidade partidária. A gente sabe que, via de regra, quem é eleito por um partido deve cumprir o mandato, né, vereador ou deputado deve cumprir o mandato por esse partido. Se esse candidato eleito se desfiliar, ele perde o mandato, salvo algumas exceções, as chamadas justa causa de desfiliação. Quando esse candidato eleito se desfilia do partido, o partido tem um prazo para propor essa ação. Esse prazo é de 30 dias. Só que a data que deve ser considerada como termo inicial é a da primeira comunicação feita pelo detentor do mandato, no caso o chamado candidato trânsfuga, né, ao partido político, e não aquela realizada perante a Justiça Eleitoral. Isso porque, para qualquer pessoa se desfiliar a um partido político, ela faz duas comunicações. Ela faz uma para o partido e a outra ela faz para a Justiça Eleitoral lá na zona eleitoral. Então, os 30 dias que deve se contar para propor a ação de perda de mandato eletivo em razão de infidelidade partidária, conta aqui da comunicação do partido e não da comunicação para a Justiça Eleitoral, tá bom? Por fim, os elementos da captação ilícita de sufrágio. A gente sabe que a captação ilícita de sufrágio, prevista lá no artigo 41A da Lei 9504, a chamada compra de voto, ela tem basicamente aqui 4 elementos.
a prática de qualquer conduta prevista no 41A, né, oferecer vantagem, enfim, qualquer dádiva que se dá para o eleitor em troca de votos seria a captação ilícita de sufrágio. Então, um dos elementos é a própria conduta em si, deve-se ter o dolo específico para obter o voto do eleitor, não basta que eu ofereça essa promessa, por exemplo, como uma troca de apoio, tem que ser específico, um dolo específico para obter o voto do eleitor. Terceiro elemento, que o fato ele ocorre entre a data do registro de candidatura e eleição. Então, o fato tem que ocorrer entre a data do registro, que deve ocorrer lá até o dia 15 de agosto, até o primeiro domingo de outubro, que é o dia das eleições, tá? Se essa eventual promessa ou compra de voto ocorrer após as eleições ou antes do registro de candidatura, não é considerado captação ilícita de sufrágio, tá? Por conta desse terceiro elemento. E o quarto elemento, a participação direta ou indireta do candidato, a chamada anuência ou conhecimento prévio do candidato. Então, esses quatro elementos aí podem ensejar, né, podem configurar a captação ilícita de sufrágio. Tá bom, meus amigos? Esses foram os principais julgados do TSE dos dias 2 de outubro até o dia 6 de outubro. A gente já está aí na nossa edição de número 31. A gente já avisou aqui para vocês que toda semana a gente publica aqui um vídeo de direito eleitoral. Dos principais julgados do TSE resumido e outros de noções de direito eleitoral. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, tanto para a prática forense quanto para o concurso do TSE, que vai ser realizado agora, ainda em 2023, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se aprofundar ou para concurso público, que é um curso específico destinado, né, que vai direto ao ponto para concurso público, ou se quiser se aprofundar em prática forense, a gente tem um curso específico para a prática, né, com aulas teóricas e depois como é que isso é enfrentado na prática eleitoral do dia a dia, tá bom? Então a gente se encontra na próxima semana, não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar. Forte abraço e até a próxima.